Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do Espírito Santo em Debate. Hoje nós vamos falar sobre a cobrança de taxas sobre terrenos de marinha. A Assembleia Legislativa tem uma comissão que debate o tema. Acompanhe a reportagem de Verônica Salazar. Terrenos de marinha são áreas de propriedade do governo federal, situadas na faixa de 33 metros a partir da linha do pré-mar, ou seja, do nível máximo de uma maré cheia. Um dos principais questionamentos com relação à cobrança da taxa está relacionado à localização dos imóveis. Muitos foram construídos a quilômetros de distância do mar e, mesmo assim, os proprietários precisam acertar contas com a União todos os anos. R$100 mil. Esse é o valor que os aposentados Ana e Hamilton devem à União. Isso porque eles moram em terreno considerado de marinha e não tiveram condições financeiras de pagar a cobrança anual. Eu tinha que escolher ou pagar o colégio dos meus filhos ou pagar um imposto que é injusto. Ana e Hamilton compraram a casa onde moram na década de 1980. Eles afirmam que nessa época consultaram a documentação do terreno no cartório de imóveis de Vitória. Nossa casa foi comprada, registrada em cartório. Sabemos que ela não pertencia à Marinha. E começou a chegar boleto lá em casa, eu não dava bola para aqueles boletos. Há 2 anos, o casal chegou a ter os bens bloqueados. Deixar de pagar é uma alternativa que ninguém deve tomar. A solução seria ou contratação de um advogado, procurar a Ordem dos Advogados do Brasil ou procurar o Ministério Público Federal. Às vezes, a cobrança, se declarada indevida em juízo, até pode se reverter em uma condenação em favor de quem está sendo cobrado irregularmente. Mas essas demarcações são mesmo polêmicas. Isso porque foram feitas no século XIX sem nenhuma precisão, com tiros de canhão. Essa reserva fundiária do governo federal, da União, ela era mantida para a defesa da costa, para a defesa do litoral. Acredito que hoje essa manutenção possa ser entendida como anacrônica, como desnecessária. Porque, vejamos, se o Brasil entrar em guerra e alguém quiser invadir o território brasileiro através do litoral, alguém tem dúvida que a União vai ter acesso a todo e qualquer imóvel no litoral, gratuitamente, para instalar seus postos de defesa? As discussões sobre a cobrança da taxa de marinha ganharam força no Estado depois que a Assembleia Legislativa criou uma comissão especial para apurar se a cobrança é mesmo ilegal. Algumas medidas já estão sendo adotadas. Os membros da comissão protocolaram uma ação no Ministério Público Federal, pedindo o fim da taxa no Espírito Santo. Nós colhemos informações, fazemos um balanço e avançamos com ações concretas para que essa taxa abusiva, ilegal, imoral seja encerrada no Espírito Santo e também no Brasil. Quando a emenda for votada, certamente o Congresso deverá aprovar. E para falar sobre a cobrança de taxa sobre terrenos de marinha, o Espírito Santo em Debate recebe hoje o doutor José Constantino Mazocco, que é advogado, e também José Carlos Lírio Rocha, que é presidente da Associação de Ocupantes e Foreiros. Sejam bem-vindos. Eu começo aqui com o Mazocco. Mazocco, afinal de contas, o que são esses terrenos de marinha? Porque muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que pode ser considerado terreno de marinha, e o que não pode ser considerado. O senhor pode explicar para a gente? Perfeitamente. Nós temos que ter em consideração toda a legislação e principalmente as constituições que o Brasil já teve e a atual Constituição de 1988. Nós temos a Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, a primeira Constituição. Nós temos a Constituição de 1891, de 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988. Todas elas abordam os terrenos de propriedade da União, de propriedade dos estados. Então é preciso, antes de se definir e delimitar e estabelecer o que é um terreno da União, é preciso buscar na história, a história jurídica do país, se esse imóvel pertence ou não pertence à União. Então,
Para termos uma ideia, nós temos as capitanias hereditárias, com o descobrimento do Brasil, e as doações por meio de sesmarias. A Ilha de Vitória mesma foi transferida a um particular, a Dom Duarte Lemos, em 1548, pelo rei de Portugal. E foram a ilha, para termos ideia ainda, nós temos a Ilha do Frade, a Ilha do Boi, transferida para particulares. E o sistema de sesmarias, ele vigorou até 1822, quando então foi revogado já por Dom Pedro I, logo após a vinda da família real para o Brasil em 1808. Então todo esse esforço histórico, jurídico, ele não pode ser deixado de lado, ele precisa de ser observado, ele precisa de ser respeitado, sob pena de violação do direito adquirido, do direito de propriedade, direitos estes que se encontram em todas as constituições da República, né? E, inclusive, na Constituição de 1824, a Constituição do Império, garante-se o direito de propriedade, o direito de propriedade do particular. Então, todo essa busca histórica pelo direito nas Constituições, ele tem que ser respeitado. Então, esta é a minha posição. Eu defendo de que não existe o terreno de Marinha e Acrescido, entendeu? Ele aparece na Constituição de 1988, e aí sim nós temos que vir retornar em todas as Constituições e ver aqueles imóveis que já foram transferidos para o particular. Perfeito. Zé Carlos, você como presidente da Associação de Ocupantes e Foreiros, como é que os foreiros sofrem na pele, imagino, a gente conversava antes, menos, né, do que os moradores, proprietários de imóveis, mas eles também sentem na pele, né? Na verdade, há uma indignação generalizada pelas pessoas que são atingidas por essa cobrança. Umas estão numa condição mais favorável, que é a condição de foreiro, porque paga uma taxa menor, porque esse imóvel ele pode ser dado em hipoteca, no caso fazer uma transação que tenha que ser dada uma garantia. O foreiro ele é quase dono do imóvel, mas a pior situação é do ocupante, né? O ocupante é um assemelhado a um inquilino, né? Ele paga uma taxa muito maior, de 2% para os imóveis que forem inscritos antes de 1º de setembro de 1988 e de 5% a partir de 1º de setembro de 1988. É uma taxa muito alta e, como se não bastasse essas taxas que são pagas anualmente, há ainda uma incidência do laudêmio, que é toda vez que há uma transferência onerosa do imóvel, toda vez que há uma venda do imóvel, há uma cobrança de 5% sobre o valor dessa transação, né? Inclusive, esse 5% ele é cobrado não na mesma base de cálculo que é cobrada a taxa de foro e de ocupação, que é só sobre o terreno. No caso do laudêmio, além de ser uma taxa alta, que é 5%, há também a base de cálculo é sobre o terreno mais a benfeitoria, ou seja, é sobre a transação, é sobre o imóvel, né? Então, são coisas que oneram o contribuinte, né? Nós já pagamos imposto demais, vemos muito pouco desse imposto que a gente paga à União ser devolvido para a nossa sociedade, né? Com benefícios na educação, na saúde, na infraestrutura, enfim. E nós temos a maior carga tributária do mundo, né? Nós estamos chegando aí perto de 37% quase do PIB. 40%, né? Pois é, de oneração. Nós trabalhamos, o assalariado trabalha 5 meses do ano para poder pagar imposto, né? Então é uma coisa revoltante, né? Que causa indignação. Nós precisamos nos mobilizar mais, né? Dar apoio, inclusive, dar sustentação àqueles que estão motivados por essa causa. Agora mesmo nós estamos vendo aqui a Assembleia, criando uma comissão parlamentar para discutir esse assunto. Isso é uma coisa importante para nós,
porque isso agrega nessa discussão, isso é um embate político, nós só vamos superar isso pela mudança nessa legislação. Claro que você tem ainda a alternativa da justiça, de fazer valer seus direitos na justiça, mas todo mundo sabe que a justiça é lenta, você tem as várias instâncias, isso aí leva anos e anos e anos a fio, sem se ter uma solução. Então é com muita satisfação que nós vemos hoje a Assembleia Legislativa, né, com seus deputados Luciano Rezende, Luzia Toledo, Zé Esmeraldo, Nilton Baiano, e acredito que Luiz Durão também faça parte dessa comissão, que nos ajudam a carregar essa cruz aí, que é essa tal taxa de marinha. Mazuco, rapidamente, a solução seria extinguir a taxa de marinha sobre terrenos de marinha ou se mudar essa legislação? Diminuir esse imposto, né, essa taxa? Eu advogo a tese de que não existe o terreno de marinha. Não existe a taxa de ocupação de terreno de marinha. Pelas disposições constitucionais, né, porque embora as constituições anteriores elas não mais incidam no sistema jurídico, mas o que elas modificaram tem que ser respeitado. Então a minha tese não é a de redução. A minha tese eu comungo com o José Carlos, de que a questão do terreno de marinha ele não tem que ser reduzido, ele tem que ser excluído, entendeu? Nós já temos realmente muitos tributos, nós temos uma carga tributária muito grande, e nós temos o pior, além dela ser muito grande, em certos casos, como por exemplo do IOF, do Imposto de Importação, e outros tributos, a alíquota pode ser alterada por decreto, não é nem por medida provisória. Então a União ela faz o que quer com o seu dinheiro, né? Hoje, para você ter uma ideia, você vai importar um remédio, um medicamento, ele tem uma taxa de importação. Amanhã, se a União entender que deve ser aumentada, ela aumenta e não te pergunta a Assembleia, não pergunta à Câmara dos Deputados se pode aumentar. Não pergunta ao cidadão, pior, né? Não pergunta ao cidadão se pode aumentar. Então eu advogo a tese de que nós precisamos ser justos, fazer justiça. Entendeu? As constituições não existem simplesmente por ser um papel. Elas precisam de se encarnar na realidade, né? Na mente, nos corações dos cidadãos, para que as pessoas respeitem o que ela dispõe. Perfeito. Eu vou pedir licença a vocês dois um instante só, porque o Espírito Santo em Debate faz um intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com o Espírito Santo em Debate. Hoje nós falamos aqui sobre a cobrança de taxas sobre terrenos de marinha e eu recebo o José Constantino Mazuco e também o José Carlos Lírio Rocha, com quem eu começo conversando agora. José Carlos, você falou no primeiro bloco sobre mobilização. Como é que a sociedade pode se mobilizar para a extinção dessa cobrança ou para a melhoria, né, dessa cobrança que é tão pesada, né? Principalmente em Vitória, em que mais de 30% das áreas ocupadas possuem a cobrança de taxa de marinha? Olha, nós tivemos recentemente uma excelente oportunidade criada pelo senador Ricardo Ferraço, né, que colocou em discussão esse tema em vários painéis. Foi uma discussão feita com apoio da FDV, que está dando inclusive suporte jurídico na defesa de teses para que ele sustente lá no Senado. Temos o apoio também do deputado federal Lelo Coimbra. Então, o que eu acho que a sociedade precisa fazer? Hoje nós temos vários meios, né, de nós pressionarmos para fazer valer os nossos direitos. Eu acho que cabe àqueles que são atingidos, que não estão conformados com essa situação, procurar os seus representantes no Congresso Nacional, porque é por lá também que se passa
a solução desse problema, né? Aí com todos os recursos, telefone, e-mails, enfim, tem Twitter, tem Facebook, tem todo. Hoje você tem aí as mídias sociais abertas para que se alastre por esse mundo afora, que aproxima, né? Que aproximam. Então, já fizemos várias reuniões sobre isso, às vezes nem todo mundo comparece. Também eu compreendo perfeitamente, as pessoas já estão ficando um pouco desestimuladas, desiludidas, acho que não adianta participar de determinados debates, porque isso não leva a nada, mas essas pessoas estão equivocadas. Eu acho que nós só atingiremos os nossos objetivos se nós realmente demonstrarmos com clareza a nossa insatisfação. Então, temos que sair do nosso conforto, ir para essas reuniões e fazermos todas as ações que estiverem ao alcance de cada um para mostrar essa indignação, né? Eu vi no bloco anterior, né, o Mazocco falando a respeito da legalidade dessas cobranças, inclusive, porque isso não está recepcionado, não foi recepcionado nas constituições anteriores a de 1988, mas há situações, inclusive, absurdas. Eu tenho um caso, por exemplo, tenho vários casos, de o governo do Estado ter transferido, ter vendido o terreno para particular. Nessa escritura está claro que o Estado está transferindo o domínio pleno do imóvel e depois a União vai, a Secretaria de Patrimônio da União, mais especificamente, vai e diz que aquela transação feita pelo Estado foi uma transação indevida, não obedeceu critérios normativos da União, enfim, ignora, e é uma luta muito desigual, o cidadão contra a União. Quem mais sofre? Rima, mas não combina. Cidadão contra a União, rima, mas não combina. Quem mais sofre é o cidadão com menos poder aquisitivo, ou não tem essa, todo mundo acaba... Olha, eu acho que agora você levantou um outro lado da questão muito importante, porque o que acontece é o seguinte, pouca gente sabe que a legislação prevê que as pessoas de renda familiar de até 5 salários mínimos, que hoje corresponde a R$ 2.500, R$ 2.600, essas pessoas, né, estão isentas desse pagamento. Mas o que ocorre? Por ignorar esse direito, essas pessoas já estão com dificuldade, às vezes até de honrar os seus compromissos para a sua própria sobrevivência. Aí chega aquela cobrança da União, né, do DARF, cobrando o pagamento de taxa de Marinha, ele pega aquilo, rasga, com aquilo ali ele está se vendo livre. E, na verdade, ele acaba caindo na dívida ativa, aí já não é mais com a Secretaria de Patrimônio da União, aí passa para outra esfera, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para cobrança de dívida ativa, né? E, não raras vezes, acontece de a Procuradoria acionar a Justiça Federal e esse devedor ter 5 dias úteis para fazer o pagamento sob pena de penhora de bens. Então, quer dizer, uma coisa que eu quero assim deixar aqui muito claro, aproveitar essa oportunidade dessa entrevista, é dizer que quem for atingido pela cobrança e não estiver de acordo, não ignore essa cobrança, não ignore. Procure os seus meios, faça com que isso, ou seja, pela via administrativa, ou pela via judicial, mas mostre para a União que essa cobrança ela não é devida. Mas ignorar a cobrança é depois ter essa mesma cobrança feita com juros, correção, e se torna uma situação muito mais grave. Perfeito. Mazocco, eu pergunto a você, a legislação, as legislações anteriores, o que há de contrassenso em relação à legislação atual dessa cobrança? Nós temos, historicamente, temos as Sesmarias, né, que eram doações da coroa. Nós temos a Lei 601 de 1850, que ao invés de permitir a doação, a proibia e só permitia a transferência do bem da União através da venda. A Lei 601 de 1850, ela é clara. Então, todos os bens transferidos
com suporte na Lei 601 de 1850, feitos pela União, têm que ser respeitados. E nós temos várias decisões do STJ, até do Supremo Tribunal Federal, em que o bem foi transferido para o particular e a decisão garantiu o direito de propriedade plena de quem o adquiriu. Mas nós temos a Constituição de 1891, ela é muito clara no artigo 64, quando diz que pertencem à União apenas os bens, as áreas indispensáveis à sua defesa, e aos estados as terras devolutas. Isso é importante, porque nós, quando falamos de terras devolutas, nós temos que entender que há terras sob o domínio do particular. Né? As devolutas não são as remanescentes, as terras que sobram, as que foram devolvidas pelo sistema de sesmarias e aquelas que não foram transferidas para o particular. Essas terras foram transferidas para os estados através da Constituição de 1891. E os estados, como aconteceu no estado do Espírito Santo, as venderam para o particular. É o caso da Praia do Canto. Foi criado um loteamento denominado Novo Arrabalde, salvo engano, por Muniz Freire, em 1896. Ele criou o loteamento com o objetivo de fazer crescer a cidade de Vitória, né? E essas terras pertenciam, por disposição constitucional, passaram a pertencer, aliás, né? Por disposição constitucional, aos estados. E o Estado a transferiu aos particulares. Nós temos um outro dado importante que na Constituição de 1891 não consta, mas os estados, logo após a promulgação da Constituição de 1891, transferiu aos municípios as áreas indispensáveis ao crescimento urbano. Às vezes essas áreas elas tinham um diâmetro, né, de 6 quilômetros, né, pelo menos dentro daquilo que eu vi. Então, veja bem, tudo isso tem que ser respeitado, porque foram propriedades transferidas para os particulares, de quem tinha o domínio pleno, e aí isso tem que ser respeitado. Nós temos que ver que as Constituições de 1934 e 37 garantem o direito adquirido e o direito de propriedade. E quando nós falamos do decreto 9.760, que cria os terrenos de marinha e seus acrescidos, nós não podemos analisá-lo dissociado do que estabelece a Constituição de 1946. A Constituição de 1946 foi promulgada 15 dias após a entrada em vigor do decreto. E o decreto não foi recepcionado pela Constituição de 1946. É preciso entender-se isso. Então não é também através de um decreto que se transfere terras do particular para a União. Não é também através de um decreto que se transfere as terras dos estados para a União. Nós precisamos de entender isso, sob pena de se revogar as constituições e fazer prevalecer os decretos, né? E todos sabemos que decretos não têm ascendência sobre o que dispõe as constituições. Por isso, a minha proposição é de que se respeite o que estabelece as constituições. De 1891, ela é muito clara. A de 1934 é claríssima. De 1946 não deixa dúvida nenhuma que tipo de bens pertencem à União. Nós temos aqui, eu trouxe as disposições da Constituição de 1946, são bens da União, os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro, e bem assim as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. A porção de terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, às fortificações, construções militares e estradas de ferro. Isso é o que diz a Constituição de 1946. Nós vemos que o decreto 9.760, que
arrola um De sem pouco fim, antes, né? de poucos dias antes, né, do dia 6/9/1946, ele fala em terrenos de marinha e seus acrescidos, os terrenos marginais dos rios navegáveis, os terrenos marginais dos rios e das ilhas nestes situadas, as ilhas situadas nos mares territoriais. Então, nada disso, é preciso dizer, nada disso tem valor, porque não foi recepcionado pela Constituição de 1946. Nós não podemos esquecer, repito, que o que vale é o que está na Constituição. O decreto tem que se subsumir o que diz a Constituição Federal, sob pena de se violar qualquer princípio. José Carlos, não menos grave do que isso, que o doutor Mazocco disse agora, está a questão de como se mede esses terrenos, como é que você identifica esses terrenos, né? É de 1808, quer dizer, está um pouquinho desatualizado, né? Esse aí é um outro dado que causa muita estranheza, porque realmente foi definido o ano de 1831 para a delimitação das faixas de marinha. Então, terreno de marinha é aquele situado numa faixa de 33 metros da linha de pré-mar média de 1831. Ora, pega-se o mapa hoje de Vitória, por exemplo, e bota-se no que seria Vitória em 1831, eu não sei nem como que se consegue fazer isso, e tudo que estava fora tudo que era atingido por essa faixa de 33 metros, passa a ser área de marinha. Observe que Vitória, ele era um conjunto de ilhas. Vitória era um arquipélago, né, que as ilhas foram se juntando por aterro que nós não vimos praticamente isso acontecer, né, tantos anos que isso já ocorreu, como é o caso, por exemplo, também de áreas que são afetadas, porque eram alagados, que também fazem parte, atinge também essas regiões. Aí a gente vê bairros, né, como Maruípe, que estão lá para dentro, bairro de Lourdes, não tem nada mais a ver com o mar, não tem nada mais a ver com esses 33 metros, mas eles são considerados porque Vitória, em 1831, aquela área ali tinha alagados, enfim. Então, essa demarcação da linha de pré-mar média já houve, inclusive, quando o Paulo Hartung foi senador da República, ele apresentou um projeto no Senado fazendo com que alterasse essa linha de demarcação para o ano de 2000, se não me falha a memória. Então, nós precisamos, são coisas dessa natureza. Eu insisto em dizer, tem uma via jurídica, como o Mazocco coloca aqui, e tem a via política, que nós precisamos também nos agarrar a ela para ver se temos sucesso nesse embate aí com a União. Porque o que a União quer mesmo é arrecadar. Isso é que importa para ela. Tá ok. Eu gostaria de agradecer ao José Constantino Mazocco e também ao José Carlos Lírio. Nosso tempo está chegando ao final. Agradeço também a você pelo carinho da audiência e pela companhia. O Espírito Santo em Debate fica por aqui. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.